Olá! Neste vídeo nós falaremos sobre os pressupostos de admissibilidade dos recursos. Ao ser interposto um recurso, o juiz verificará se estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Entendendo que existem pressupostos de admissibilidade, o juiz admitirá o recurso e notificará o recorrido para que este apresente contrarrazões ao recurso. Nas contrarrazões, antes de discutir o mérito do recurso, o primeiro ponto que deve ser analisado é se estão presentes ou não os pressupostos de admissibilidade. Esses pressupostos de admissibilidade serão observados no tribunal tão logo o recurso chegue. Então, ao receber o recurso, o relator verificará se estão presentes os pressupostos de admissibilidade, não se vinculando ao chamado juízo primeiro de admissibilidade exercido pelo juiz do trabalho ou pelo desembargador, quando esse recurso estiver no Tribunal Superior do Trabalho. Então, o tribunal que for analisar o recurso não se vincula ao juízo primeiro de admissibilidade exercido pela primeira instância ou pela segunda instância trabalhista. Os pressupostos de admissibilidade são objetivos e subjetivos. Os pressupostos objetivos são previsão legal, adequação ou cabimento, tempestividade e preparo. Previsão legal, adequação ou cabimento, tempestividade e preparo. Já os pressupostos subjetivos são legitimidade, capacidade e interesse. Legitimidade, capacidade e interesse. O primeiro pressuposto objetivo é a previsão legal. Para que o recurso seja admitido, ele tem que estar previsto em lei. E nós falamos no primeiro vídeo sobre recursos que todos os recursos trabalhistas estão previstos no artigo 893 da CLT. O recurso de embargos do TST, também mencionado no 893 da CLT, nós o encontraremos também na Lei 7.701 de 1988. E o recurso extraordinário tem previsão no artigo 102, inciso 3º da Constituição da República. Não havendo previsão legal, não estará presente o pressuposto de admissibilidade do recurso, denominado previsão legal. Outro pressuposto do recurso, a adequação ou cabimento. O ato a ser impugnado deve ensejar o apelo escolhido pelo recorrente. No direito processual do trabalho, cada decisão passível de recurso estará sujeita a um único recurso. Daí a necessidade de se verificar qual foi a decisão recorrida e se o recurso interposto é adequado, é cabível para atacar aquela decisão. Outro pressuposto objetivo dos recursos trabalhistas é a tempestividade. O recurso tem que ser interposto no prazo legal. Os entes públicos, no direito processual do trabalho, administração direta, autárquica e fundacional pública, possuem um prazo em dobro para recorrer, conforme prevê o Decreto-Lei número 779 de 1969. E por fim,
Outro pressuposto objetivo dos recursos é o preparo. No direito processual do trabalho, o preparo inclui o pagamento das custas e do depósito recursal. Então, no direito processual do trabalho, para que o preparo, um dos pressupostos objetivos dos recursos, seja satisfeito, é necessário não apenas pagar as custas, mas também o depósito recursal tem que ser realizado. Nós veremos que o depósito recursal não é feito pelo empregado, mas apenas pelo empregador. Com relação às custas, elas têm previsão no artigo 789 da CLT. As custas são fixadas na sentença e devem corresponder ao percentual de 2% do valor da causa ou do valor arbitrado pelo juiz. O limite máximo de custas em decorrência da reforma trabalhista foi estabelecido em 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. E o valor mínimo hoje corresponde a R$ 10,64. Então, 2% do valor da causa ou 2% do valor arbitrado pelo juiz. Esse será o valor das custas. No mínimo, o valor será R$ 10,64 e no máximo 4 vezes o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social. As custas têm que ser pagas e o seu pagamento tem que ser comprovado junto com a petição de interposição do recurso. Então, ao recorrer, o recorrente apresentará a petição de interposição, as razões e deverá comprovar também o pagamento das custas. Não se admite recurso com pagamento posterior de custas. O pagamento tem que ser comprovado no prazo do recurso e junto com a petição de interposição do recurso. Caso contrário, o recurso será deserto. Quando se trata do empregado, ele terá que pagar apenas as custas. O empregado não tem que fazer depósito recursal. Já o empregador, além de custas, terá que efetuar também o depósito recursal. O preparo para o empregado, portanto, inclui apenas as custas. Para o empregador, custas e depósito recursal. O juiz do trabalho pode isentar o empregado do pagamento de custas, de ofício ou a requerimento. A previsão legal nós encontramos no artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT, o qual dispõe: parágrafo 3º do artigo 790. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40 benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas no processo. Além dessa previsão na CLT, nós temos na Lei 5.584 de 1970, a previsão também de custas para o beneficiário da justiça gratuita, de que trata o artigo 14
da Lei 5584 de 1970, como sendo aquele empregado que ganhe até 2 salários mínimos e seja representado pelo sindicato da sua categoria profissional, ou não sendo, ou se ganhar mais do que 2 salários mínimos, provando a sua miserabilidade. Não há previsão na Lei 5584 de 1970 e nem na CLT de isenção de custas para o empregador. O empregador não é contemplado pela legislação infraconstitucional com o benefício da justiça gratuita. No entanto, o inciso 74 do artigo 5º da Constituição da República estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que, com fundamento no texto constitucional, em tese, podemos admitir custas sendo isentas para o empregador. É claro, não é qualquer empregador, mas dependendo da situação, um microempreendedor individual, um autônomo que tenha constituído, não autônomo, mas aquele que constituiu uma sociedade unipessoal, ele pode não ter recursos suficientes para pagar as custas, e eu entendo que, com fundamento na Constituição, seja possível o deferimento da justiça gratuita. A União, os Estados, o Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações públicas, bem como o Ministério Público do Trabalho, são isentos de custa, conforme dispõe o artigo 790, dígito A da CLT. O artigo 790 diz, dígito A, 790, dígito A, são isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita, primeiro, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as respectivas autarquias e fundações públicas, federais, estaduais ou municipais, que não explorem a atividade econômica. Segundo, o Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1º da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Então são essas as regras sobre custas. Com relação ao depósito recursal. O depósito recursal, ele deve ser efetuado pelo empregador e não pelo empregado. Isto porque o depósito recursal é efetuado na conta vinculada do FGTS do empregado. A previsão legal está no parágrafo 4º do artigo 899 da CLT. O parágrafo 4º do artigo 899 da CLT dispõe: o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Então, lá no artigo 890 diz: os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título. Permitida a execução provisória até a penhora. E aí os parágrafos vão tratar do depósito recursal. O depósito recursal, portanto, é feito pelo empregador.
qual é a finalidade do depósito recursal? É garantir a execução. É por isso que quem efetuará o depósito recursal será o empregador e não o empregado. O depósito recursal é feito na conta vinculada, né, do FGTS, e a finalidade é garantir a execução. Portanto, não faz sentido o empregado ter que garantir para si aquilo que ele não ganhou e que está pleiteando em grau de recurso. Então, a comprovação do depósito recursal também deve ser feita junto com a petição de interposição do recurso e as razões recursais. Neste sentido, a súmula 245 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 245 fala: depósito recursal, prazo. O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. Então, ao recorrer, junto com a petição de interposição e razões recursais, o recorrente deve juntar, se for empregado, o comprovante de pagamento das custas, se for empregador, o comprovante de pagamento das custas e o depósito recursal. Os valores dos depósitos recursais são atualizados todos os anos pelo Tribunal Superior do Trabalho. Hoje, os valores que estão vigentes são de 1º de agosto de 2019 e até 31 de julho de 2020, esses valores permanecerão. Em 1º de agosto de 2020, novos valores serão estabelecidos pelo Tribunal Superior do Trabalho. Hoje, o depósito recursal para se interpor recurso ordinário corresponde a R$ 9.828,51. Mas, se o recorrente quiser recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, recurso de revista, embargos no TST ou recurso ordinário contra a decisão originária do TRT, recurso este julgado pelo TST, ou se quiser propor ação rescisória ou interpor recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para cada um desses recursos terá que depositar R$ 19.657,02. Eu falei da ação rescisória. A ação rescisória não é recurso, mas se o reclamado, recorrente, for recorrer ao TRT, recurso ordinário, terá que depositar R$ 9.828,51. Da decisão do TRT, se ele for recorrer ao TST, recurso de revista, terá que depositar mais R$ 19.657,02. Da decisão do TST que julgar o recurso de revista, se for recorrer para a cessão de dissídios individuais, embargos de divergência, por exemplo, terá que depositar mais R$ 19.657,02. E se for recorrer ao Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário, mais R$ 19.657,02. Para cada recurso, um depósito recursal. Na sentença trabalhista, o juiz fixará o valor da condenação. Esse valor da condenação fixado na sentença será o limite para os depósitos recursais, de forma que, ao atingir o limite fixado na sentença, não haverá mais necessidade de depósito recursal. Mas se esse limite não for atingido, para cada recurso terá que ser interposto um depósito recursal. Quando o juiz ou o tribunal não admite algum recurso contra a decisão de inadmissibilidade do recurso,
cabe agravo de instrumento. O agravo de instrumento, que antes não tinha depósito recursal, com a reforma trabalhista passou a ter. O depósito recursal do agravo de instrumento corresponde a 50% do valor do depósito recursal cujo segmento foi negado, de forma que, se houve interposição de recurso ordinário para o TRT e este recurso ordinário não foi admitido, contra essa decisão caberá agravo de instrumento e o agravante deverá depositar 50% do valor do depósito recursal do recurso ordinário, ou seja, 50% de R$ 9.828,51. Se o recurso não admitido foi o recurso de revista, embargos no TST ou recurso extraordinário, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor correspondente ao depósito recursal de cada um desses recursos, ou seja, 50% de R$ 19.657,02. Esses são os pressupostos objetivos. Agora falaremos dos pressupostos subjetivos: previsão, legitimidade, capacidade e interesse. Pressupostos subjetivos. O primeiro pressuposto subjetivo é a legitimidade. Será a parte legítima para recorrer à parte vencida. Então, em uma reclamação trabalhista, com reclamante e reclamado, quem foi vencido é parte legítima para recorrer. Em 25 de outubro de 2000, a Lei 10.035 alterou a redação do artigo 831 e do artigo 832 da CLT. Foi acrescentado um parágrafo único ao artigo 831 e foram acrescentados os parágrafos 3º e 4º ao artigo 832 da CLT. A mudança legislativa permitiu que, após a decisão, após ser proferida a sentença, a União, que não era parte, tivesse legitimidade para recorrer. Então, após a decisão ser proferida, mesmo que as partes não recorram ou não possam recorrer, na hipótese do artigo 831, sentença homologatória de acordo, ou não recorram, na hipótese do artigo 832, sentença condenatória, a União, que não era parte, passa a ter legitimidade para recorrer, mas a legitimidade da União fica restrita à discussão sobre a incidência das contribuições previdenciárias sobre as parcelas, sobre as verbas indenizatórias fixadas na sentença, e que ela, União, entenda serem verbas salariais. O artigo 832 estabeleceu que o juiz deve fixar na sentença a responsabilidade de cada parte pelas obrigações previdenciárias. O juiz deverá, na sentença, estabelecer a natureza jurídica das parcelas. Artigo 832, parágrafo 3º. As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Então, a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação significa dizer se é verba salarial ou se é verba indenizatória. Sobre as verbas salariais incide contribuição previdenciária. Se o juiz estabelecer que se trata de verba indenizatória, ou
na hipótese de acordo homologado. As partes estabeleceram que as parcelas constantes do acordo eram todas parcelas indenizatórias. A União será intimada dessa decisão e, entendendo que as parcelas não são indenizatórias, mas são salariais e, portanto, sobre elas incide contribuição previdenciária, caberá recurso neste ponto. Então, a legitimidade da União fica restrita a essa discussão, incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas fixadas como indenizatórias e que ela, a União, entende serem verbas salariais. Quem diz o que é salário ou indenização é a Lei 8.212 de 1991, quando trata do salário de contribuição. Nos processos em que figura como parte ou fiscal da lei, o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para recorrer, a qual está prevista no artigo 83, inciso 6º da Lei Complementar número 75 de 1993. Outro pressuposto subjetivo, a capacidade processual para estar em juízo no momento da propositura da ação ou da defesa deve permanecer no momento da interposição do recurso. Então, se no momento de recorrer o empregado tiver falecido, ele não terá mais parte legítima para recorrer, mas o seu espólio, representado pela inventariante, será parte legítima para recorrer. Da mesma forma, o empregador. Se a empresa faliu, não há mais a possibilidade de recurso por parte dela, mas sim da massa falida, representada pelo administrador judicial. O último pressuposto subjetivo é o interesse. E o interesse deve ser jurídico. Neste sentido, a súmula 82 do TST dispõe. Súmula 82 do Tribunal Superior do Trabalho. Assistência. A intervenção assistencial simples ou adesiva só é admissível se demonstrado o interesse jurídico e não meramente econômico. Para fins recursais, o mesmo entendimento se aplica. A princípio, quem tem interesse em recorrer é o vencido. O vencedor não. Mas imaginemos uma reclamação trabalhista proposta em face de um grupo econômico ou imputando responsabilidade subsidiária a uma empresa tomadora de serviço na hipótese de terceirização ou de trabalho temporário. Então, nessas situações em que se discute responsabilidade subsidiária ou solidária, quando na sentença o juiz exclui uma das reclamadas do polo passivo, entendendo que não há grupo econômico, no caso da responsabilidade solidária, entendendo que não há responsabilidade subsidiária, nessas hipóteses eu entendo que o vencedor é parte legítima para recorrer quanto a este ponto, para incluir no polo passivo aquela empresa que ele entende ser responsável solidária ou subsidiária e que ele pretende executar. Porque se não houver modificação da sentença neste ponto, ele não poderá executar aquela empresa que, no seu entendimento, é responsável solidária ou subsidiária. São esses os pressupostos objetivos e subjetivos dos recursos. No próximo vídeo falaremos sobre o recurso ordinário. Até lá!